Oi pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais uma aula aqui da Intense Ensina e nesta aula iremos tratar sobre reflexão da luz e espelhos planos. Vamos lá, essa aula aqui, já deixando claro pessoal, vai ser uma aula um pouco maçante, tá? Porque é uma questão mais conceito, teoria, tudo, não se assustem, vai ter uma forma mais, tem muita geometria, então geometria plana, tudo, então é bom você já ter um pouco já trazer um pouco dessas informações. Não é nada assim mirabolante, que você tem que ser um filósofo grego, rei da geometria, não precisa disso. Mas informações mínimas assim, é importante para entender o que eu vou falar aqui. Então, até os exercícios que estão propostos, que vai ser gravado uma aula, no caso a próxima aula em relação a esse conteúdo, tem muita geometria, então a gente precisa trabalhar esses conceitos. Mas aqui nesta aula, pega um pouco mais das informações teóricas, como que tem que entender um pouco mais sobre os espelhos planos, funcionamento e etc. Isso vai ajudar a resolver os exercícios tranquilamente, ok? E caso você tenha alguma dúvida, né, sobre geometria plana, né, recomendo você estudar um pouco, né, relembrar, né, talvez estudou, mas esqueceu faz tempo, né, então dá uma revisada e é coisa rápida, direta, e isso vai sanando aos poucos e conseguindo fazer, né, que a gente compreenda de uma forma melhor o conteúdo aqui. Vamos lá, vamos falar sobre leis da reflexão. Primeiro ponto, a gente tem aqui um raio incidente, ele vai atingir o ponto P e depois vai ter um raio refletido. Percebam, o raio incidente RI e o raio refletido RR. E no caso a gente tem ali a gente tem no meio dessa trajetória a gente tem uma reta, né, que traçamos, que é a normal. Nesse caso a gente tem as leis da reflexão, que são dois pontos, que é o seguinte: o raio incidente, a normal e o raio refletido estão no mesmo plano. E dois, o ângulo de incidência ele é igual ao ângulo de reflexão, que é o R. Então I igual a R. Outro ponto interessante, importante, quando o raio ele é incidente, ele é perpendicular, como está representado aqui nessa representação, quando ele é perpendicular à superfície S, dizemos que a incidência é normal. Nesse caso, o ângulo de incidência ele vai ser nulo e, portanto, o ângulo de reflexão também será nulo. Isso significa que o raio incidente volta para si mesmo, então bate e volta. Agora, quando a gente tem uma superfície curva, uma superfície S, como está representado aqui ao lado, a gente tem que fazer uma situação um pouco diferente. A gente traça a normal e, primeiramente, passamos o plano, uma tangente beta, que está representada aqui, a superfície no ponto de incidência P. E a normal é a reta perpendicular ao plano beta no ponto P. Então, perceba como que ele está representado. E, bem, como a gente vai tratar de espelhos, a gente tem que definir o que é espelhos. Quanto a maior parte da luz incidente em um corpo é refletida regularmente, dizemos que a superfície do corpo é um espelho. E o espelho ele é representado aqui, a gente tem uma reta e tem esses risquinhos aqui, que vocês vão encontrar em livros, até professores vão fazer. Então ele tem essa característica aqui e também tem que ter o E aqui para representar, que eu esqueci. Ora, em geral, os melhores espelhos eles são obtidos polindo-se a superfície de objetos metálicos. E também os espelhos que usamos no dia a dia, que a gente tem em nossas casas, geralmente eles são depositados uma fina camada de prata e uma lâmina de vidro transparentes. Então a gente tem aí a produção, né, como que é confeccionado um espelho. Vamos lá pessoal, vamos dar continuidade, vamos falar sobre refletor de canto. O que é o refletor de canto? Aqui a gente tem uma estrutura, a gente tem uma representação de dois espelhos, no caso o E1 e o E2. Podemos ter mais de um, podemos ter um terceiro espelho, o E3 aqui. E vamos lá, como acontece? A gente tem um raio que ele tá vindo aqui, né? Perceba, presta atenção na representação dos raios e as setas. Então, está partindo do ponto X, ele vai colidir aqui no espelho E1, vai formar um ângulo θ, depois ele vai se direcionar para o espelho E2 e depois ele vai sair em direção à posição Y. O raio incidente e o raio refletido. Então, nesse caso, nessa representação, num refletor de canto,
né, quando tem essa quebra, né, vamos dizer assim, os raios eles vão se quebrando, o raio volta na mesma direção em que chegou, mas em sentido oposto. E onde que a gente pode encontrar no nosso cotidiano um refletor de canto? Bem, a gente pode encontrar, por exemplo, em veículos, nas rodovias, nas traseiras de bicicletas, de caminhões, de carros, tudo, e é o famoso olho de gato. E a função é que a luz dos faróis dos veículos, ao incidir nos refletores, ele volta, né, no caso, alertando o motorista sobre o traçado da estrada e, no caso, a presença de algum veículo, de bicicleta, de alguma pessoa, etc. Entendeu? Então aqui é só um conceito, uma teoria que a gente está tratando. Vamos falar agora sobre como é que é a formação das imagens. Como é que as imagens são formadas por espelhos planos? Ora, vamos lá. Seguinte, agora vai ser um pouco de representação e para a gente entender melhor como é que é essa formação desses espelhos planos. Isso é importante, mas vamos lá. É bom, importante mesmo, mas vamos tratar como é que funciona aqui. Porque senão a gente se perde. É importante, essas representações, elas talvez gerem um pouco de dúvida, bagunça um pouco a nossa vista, mas é importante para a gente compreender. Então vou fazer devagar aqui, falar devagar para vocês entenderem melhor como que funciona. Nessa situação, a gente tem a luz, ela é de uma fonte F. Essa fonte aqui, ponto F. A gente traça uma linha, uma reta N, normal ao espelho, e consideramos que tem um raio RI, que sai de F e incide obliquamente no espelho, onde RR é o raio refletido, como está aqui, ó, representado aqui. Ó. É só observar com calma, sem desespero. O prolongamento de RR, o prolongamento, ou seja, essa trajetória, intercepta a reta N do ponto F'. Olha aqui, ó, se a gente vê todo o prolongamento aqui, ó, F'. Analisando a figura, a gente tem dois triângulos. A gente tem FMA e F'MA. Ou seja, tem dois triângulos aqui, ó. Então, esses dois triângulos eles são congruentes. Então, a gente tem FM igual a F'M igual a D. Os pontos F e F' são simétricos em relação ao plano do espelho. Ok? Ora, vamos lá. O que acontece? Como a escolha do raio RI ele foi arbitrário, concluímos que qualquer raio de luz que parta de F e se reflita no espelho o fará de modo que o prolongamento do raio refletido irá passar por F', como mostra aqui a figura. Nesse caso, onde a gente pode constatar o que acontece? Existe uma falsa sensação nesse aspecto. Por quê? O observador ele vai considerar que o objeto é o F', só que não é não, é o F. Mas por causa da incidência dos raios e do prolongamento do ângulo, vai fazer com que a posição que ele estiver enxergando também, a região que ele estiver do espelho, ele vai ter essa sensação. Ou seja, o ponto F é um objeto real, pois os raios de luz efetivamente partem de F. Então sai de lá, ele é um objeto real. Tudo que estiver para dentro do espelho é uma imagem virtual. Nesse caso, o ponto F' é uma imagem virtual, pois não é nada atrás do espelho que passa por F'. Ele é um prolongamento do raio refletido, de modo que o observador tem a impressão de que a luz vem de F'. E para isso, para um estudo e para comprovar, a gente trazer uma curiosidade, uma informação, vamos falar um pouco sobre o princípio de Herão. O que foi em Herão? Herão de Alexandria viveu lá em século I d.C. e realizou importantes trabalhos em matemática e física, e as leis da reflexão já eram conhecidas no seu tempo, mas este apresentou uma demonstração delas a partir de um interessante princípio que eu vou trazer aqui para vocês. Vamos lá. A luz, ao sair de um corpo F, refletir-se em um espelho plano e atingir o olho O de um observador, o faz de modo que percorre a menor distância possível. Ou seja, vamos tratar agora sobre esse desenho aqui, essa representação. Veja muito bem, presta atenção que eu vou fazer aqui, para vocês não ficarem perdidos e não chorarem depois. Ora, vamos lá. A gente tem, sendo que, vamos tratar, considerando que o ponto A e o ponto B.
Vamos lá, considerando, vamos primeiro analisar o ponto A. O ponto A do espelho E, ele está o que os segmentos FA e depois a gente tem AO, né, formam com o espelho ângulos iguais, no caso será θ. Desse modo, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Olha que interessante. Então lá, agora já o F' que está aqui embaixo, o ponto simétrico de F em relação ao plano do espelho, é fácil concluir que os pontos F' e o A, no caso, e o O estão alinhados. Então, por conta deles estarem alinhados, a gente pode tratar da seguinte forma: FA igual a F'A traço. Sendo DA, ou seja, o que seria o DA? O que eu poderia falar aqui de DA? O DA é a distância percorrida pela luz na trajetória FAO. Aqui, ó, F, o A e o O. Então, podemos fazer o seguinte, que o DA vai ser FA mais AO. Mas, perceba, como tem a questão de simetria, a gente pode chamar que o FA, como eu falei, como a gente sabe que o FA é igual a F'A, a gente pode substituir esse FA aqui. Então vai ficar DA, também pode ser representado da seguinte fórmula. Teremos aqui, ó, F'A, traço aqui em cima, mais AO. Olha aí, olha aí. Muito interessante. Agora a gente pode fazer uma questão mais inversa disso daí. Agora, outro ponto qualquer do espelho, a gente pode, por exemplo, o ponto B, vamos pegar o ponto B e calcularmos a distância dB, que seria percorrida pela luz se seguisse a trajetória FBO. Qual que seria a trajetória aí? Vamos lá. Então, teremos aqui, agora traçando a questão, a gente fez do A, agora a gente vai fazer do B. Então, aqui, ó, dB igual a FB mais BO. Só que também tem a questão, como tem a mesma identidade que eu usei aqui, a gente pode também considerar aqui nesse caso. Então vai ficar dB igual a F'B mais BO. Ou seja, só estou acompanhando aqui a trajetória, né, dos raios de luz. Na geometria plana, sabemos que num triângulo qualquer, a medida de um lado ele é sempre menor que a soma das medidas dos outros dois lados. Portanto, considerando o triângulo sombreado que está representado aqui, a gente tem a seguinte. Vamos lá. Mudar a cor, pegar um verde aqui. Então vai ficar F'O mais... desculpa, não vai ser mais não, vai ser menor. No caso, menor que F'B mais BO. Ou podemos falar da seguinte fórmula: FA, traço aqui, F' mais AO menor que F'B mais BO. Aqui é o DA e aqui vai ser o dB. Ou seja, DA vai ser menor que dB. Isto é, a distância percorrida pela luz quando atinge o espelho no ponto A, ele é menor que a distância percorrida em qualquer outra eventual trajetória. Supondo que o princípio de Herel seja válido, concluímos que a trajetória da luz deve ser FAO. Isto é, no caso, aqui vai ser FAO, isto é aquela que é para a qual o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Isso aqui é uma curiosidade, uma informação, só para comprovar, né, no caso, a trajetória da luz. Agora vamos falar um pouco sobre a imagem de um objeto extenso. Para obtermos a imagem do objeto extenso, basta construirmos as imagens de cada ponto do objeto, como mostra aqui a figura que eu fiz. Nesse caso, perceba, a distância do objeto ao espelho é igual à distância da imagem ao espelho. E a imagem tem o mesmo tamanho que o objeto, que está representado. Isso é interessante porque a câmera escura de orifício, que foi apresentada na aula anterior, quem não viu, assista a última aula, ela produz imagens invertidas, isto é, de cabeça para baixo. Os espelhos planos não fazem essa inversão e dizemos então que eles produzem imagens direitas. Olha, perceba, o que acontece?
quando a gente tem uma palavra amor e a gente tem um espelho entre eles, você percebe que a palavra amor, temos a impressão dela que ela está escrita de trás para frente, né? Ponta cabeça, etc. Quando tem essa formação, objeto e imagem, eles são enantiomorfos, ou seja, do grego vem formas opostas. Um exemplo também, quando você está no espelho, você percebe a imagem, você vê sua imagem no espelho e tem a impressão de que você tem uma confusão, você troca a mão esquerda com a mão direita, né? Então essa formação dos espelhos planos, tem essa inversão aí. Uma curiosidade que é importante é falar sobre a reflexão em vidraças. Quando um feixe de luz ele incide sobre a superfície de uma lâmina de vidro, a maior parte da luz atravessa a lâmina, mas uma pequena parte é refletida regularmente. Ao nos colocarmos diante do vidro de uma janela, podemos ver nossa imagem, embora com pouca luminosidade. Algo semelhante ele ocorre com a formação de imagens na superfície plana dos lagos. Embora a maior parte da luz incidente penetre na água, há uma pequena parcela que reflete formando as imagens. Um exemplo também, né? A imagem, no caso, ela será mais nítida à noite que do dia, pois durante o dia a intensidade da luz que vem de fora através do vidro é maior que a luz refletida. Já à noite a intensidade da luz externa é pequena, assim podemos ver melhor a nossa imagem quando a gente olha numa vidraça, numa vitrine de uma loja. Então tem toda essa questão de reflexão e toda essa física por trás também envolvida. Agora eu vou falar um pouco sobre o campo visual de um espelho plano. Isso quer dizer o seguinte, pessoal, de forma bem resumida, dependendo da posição que você esteja, observador, onde o observador esteja, ele vai ter um campo visual. E esse campo visual, o que ele vai ver do espelho plano está influenciado na posição que ele está em relação ao espelho. Então, como está escrito aqui, o campo visual do espelho em relação ao observador é a região do espaço onde deve estar os objetos para que o observador veja suas imagens. Então a gente tem aqui a representação de um espelho, um objeto, um F, observador, e ele consegue, no caso, enxergar a F', né? Tem toda aqui, no caso, o prolongamento, né, dos raios. Então aqui nessa representação a gente tem o que o observador vai ver. Ele vai ver toda essa que está nessa faixa verde aqui, dependendo da posição que ele esteja aqui, ó. Então é o que ele vai ter, que ele vai conseguir enxergar, vai ser todo que estiver nesta faixa aqui do espelho. Vamos falar agora sobre associação de espelhos. Parece um pouco difícil, mas não é não, pessoal. Vou trazer, aqui vai ter um pouco de muito desenho, muita trajetória, mas fica tranquilo, dá para resolver isso aqui, dá para entender bem esse assunto aqui. Então, vai ser tranquilo, fiquem na paz. Vamos lá. Associação de espelhos planos. O que eu quero tratar sobre esse assunto aqui? A gente tem uma representação aqui, uma fonte F, tem dois espelhos, o E' e o E, então eles estão ali com um certo ângulo, θ, entre eles, e um raio ele vai incidir. Um raio vai sair do ponto F, pode refletir-se tanto no espelho E' como no E, e desse modo temos duas séries de imagens, uma que começa em E e a outra que começa em E'. Vamos lá. Nessa representação, a gente tem aqui, primeiro ponto aqui que a gente vai tratar. O raio aqui, ele vai sair do ponto F, vai fazer toda essa trajetória, ele vai colidir primeiro no espelho E e depois no E'. Perceba. Nessa situação, é importante a gente tratar que a gente vai ter um prolongamento, no caso aqui uma imagem em I1, no caso vai ser de E, e depois em E' vai ser o I2, um prolongamento. No segundo caso, a gente tem que o raio ele vai sair de F, vai ter a formação da imagem 3 e depois da I4, mas vai estar relacionado aqui. A E ele vai estar relacionado ao I4 e a E' vai ser relacionada a I3, a formação da imagem, ou seja, como é que vai ser. Mas existe um ponto interessante, quando a gente trata várias imagens, né, colocando numa situação prolongamento dos espelhos,
quando a gente coloca mais pontos, a situação é muito interessante. O que é? Quando a gente tem aqui na área pintada aqui de lilás, de rosa, essa situação, essa região, ela é chamada de ângulo morto, pois os pontos que caem nessa região, eles estão simultaneamente atrás dos dois espelhos e não podem mais funcionar como um objeto. Eles não têm toda essa estrutura de... os raios eles não conseguem chegar aos olhos do observador, então tem essa visão de... E por causa do ângulo, por estar um ângulo muito ali crítico, não tem essa contribuição de formação de imagens e de objeto. Então, sabemos que para um espelho plano, o objeto e a imagem eles são simétricos em relação ao espelho. Então, CF igual a CI1, igual a CI2, igual a CI3, igual a CI4. O que nos leva a concluir que o objeto e as imagens estão sobre uma circunferência de centro C. Agora, em alguns casos, o que eu tratei aqui, não é que vocês vão ter que fazer exercício, vão ter que fazer um espelho e fazer como que vai ser a representação das imagens, tal, de representação de vários espelhos, onde que vai surgir dali para cá. Não, bem, calma aí. Em alguns casos é possível calcular o número de imagens sem fazer essas construções. Pode-se demonstrar que o quociente 360 graus dividido por θ for um número inteiro, com θ em graus. O número n maiúsculo de imagem será dado por n igual a 360, aqui esqueci do graus, não pode esquecer, dividido por θ menos 1. Lembrando, tem umas condições aqui. Se 360 graus dividido por θ for número par, a fórmula será válida para qualquer posição do objeto entre os espelhos. E 2, se 360 graus dividido por θ for ímpar, só poderemos garantir que a fórmula funciona se o objeto estiver no plano bissetor do ângulo entre os espelhos. E o que seria esse plano bissetor? Está aqui representado, a gente tem um espelho, tem um ângulo iguais aqui, θ dividido por 2, θ dividido por 2, aqui está a reta, travessa, divide os dois, que é o plano bissetor. Vamos falar agora sobre os espelhos paralelos, ou seja, a gente tem aqui dois espelhos, o E' e o E. A gente tem uma imagem, a gente tem um objeto F, e ele vai formar uma imagem, que é o I1. Logo em seguida, essa imagem I1 vai se transformar objeto para o espelho E', que no caso vai formar, por conta disso vai formar o E2. Olha que loucura, que vai funcionar como objeto para o E. E assim por diante, ou seja, vai ser um bate-volta, né? E nesse caso, você vai ter vão ser formadas infinitas imagens, que vai ser bem corriqueiro, acho que talvez você já tenha visto, ou seja, você vai naquelas salas com vários espelhos, você vê vai sumindo, né, as imagens. Por exemplo, quero representar aqui, talvez ficou um pouco confuso, mas a gente tem um espelho, e a gente tem um outro espelho aqui na frente, certo? E a gente tem um objeto entre eles, aqui ó, o objeto está aqui. Esse objeto, ele vai fazer uma imagem aqui, mas por conta tem esse espelho aqui, vai ter um outro espelho que vai ser formado, que vai formar um outro objeto, que vai formar um outro espelho, que vai formar um outro objeto, e assim por diante, entendeu? Aqui negócio infinito e vai embora. É a mesma coisa também no outro espelho aqui, só que não teve como desenhar por razões óbvias, né? Mas aqui é uma representação que está sobre essa formação de imagens infinitas, né? No caso que eu estou tratando. Um exemplo aqui que a gente pode tratar sobre esses espelhos paralelos, a aplicação deles, é uma situação que é o periscópio. No caso aqui a gente tem uma representação rudimentar dele. O observador aqui no caso, que é o O, ele pode chegar à imagem A' e B' de um objeto AB que está acima dele. Então, podemos ver que a imagem é direita, né, por causa da posição dela que está reto para cima, né. Então, essa situação é uma situação especial para espelhos paralelos. O objeto não está entre os espelhos e o observador pode chegar à imagem que está acima dele. Esse daqui, o periscópio, ele é utilizado aonde?
submarino, só que claro, o periscópio do submarino ele é muito mais complexo do que esse que eu fiz aqui de uma forma bem rudimentar e bem simples, mas é só para dar um exemplo. Vamos falar agora sobre a translação e rotação de espelhos. Gente, vamos lá. O que acontece? Só vou apagar aqui, que teve um erro aqui. Vou fazer apagar aqui esse risco que teve aqui, que não era para estar. Mas eu vou explicando para vocês o que acontece. O que esse exercício aqui... Esse exercício não, né? Mas vai ter exercício sobre isso, mas o que está tratando sobre esse assunto. A gente tem um espelho E, e ele tem um F, né, que é o objeto, a F' aqui é a imagem, a distância, né, do objeto ao espelho e do espelho à imagem. Só que esse espelho ele vai ser transladado, ele vai ser movimentado. E quando ele for movimentado, ele tem uma nova distância, certo? E tem um deslocamento que no caso é x. E aqui a gente tem o F, a distância de F a F' é 2D, como está aqui representado aqui embaixo. E no caso, a gente tem um outro ponto. Seja y a distância entre a primeira e a segunda imagem, ou seja, aqui é a distância, aqui subindo aqui você tem o F' e você tem a distância para F2', que é a segunda imagem. Então, do F. Ou seja, a gente tem mais informações aqui. E logo a gente tem que D mais X é a distância de F, objeto F, a nova posição do espelho. E D mais X vai ser a distância da posição nova do espelho da imagem F2', que é a segunda imagem, né? Como é que eu posso representar isso daqui? Veja bem. 2D vai ser mais y igual a 2D mais x. Ou podemos representar y igual a 2x. Então aqui é uma forma que a gente representa esse conteúdo. Porém, tem uma informação muito interessante aqui. Se levarmos em conta que esse deslocamento ocorre no mesmo intervalo de tempo, podemos concluir que durante os deslocamentos a velocidade da imagem, ou seja, a velocidade da imagem, é o dobro da velocidade do espelho. Então, nesse caso, vai ter VI igual a 2VE. Aqui vai ser imagem e aqui vai ser o espelho. São duas equações aí para a gente compreender. Não seria uma equação, mas seria uma representação, né, da teoria em si do estudo. Agora vamos tratar, como a gente tratou da translação, né, no caso desse deslocamento em x, agora a gente vai fazer um pouco falar sobre a rotação. Só que a gente vai tratar agora de um experimento sobre a rotação de um espelho plano, só que a gente vai tratar um pouco sobre... foi um experimento usado por um outro assunto que ajuda a gente a entender aqui melhor. Esse experimento foi usado para a experiência de Cavendish que ele fez sobre a gravitação. No caso, ele determinou a constante da gravitação universal, o G. Bem, o que ele fez? Aqui, ele usou uma fonte de luz, ele pegou um fio, um espelho plano, e ele fez incidir sobre ele um estreito feixe de luz. Quando o sistema girava, o raio refletido RR, no caso, também girava. Mas vamos ver daqui a pouco, a rotação sofrida pelo raio refletido ele é o dobro da rotação do espelho. Assim, é mais fácil medir a rotação do raio e então obter a rotação do sistema necessária aos cálculos. Na representação que está aqui para baixo, é um pouco assustador, mas vai ser por aqui que a gente vai começar a fazer a nossa conclusão sobre a rotação de um espelho plano. Representamos aqui, vamos analisar o R e o A. A gente tem aqui o ponto R e o ponto A que está aqui, né? Vou fazer aqui, bolinha aqui. O
que incide um plano E, né? A gente tem um espelho E. Ora, vamos lá. Com o ângulo de incidência alfa, a gente tem um ângulo de incidência alfa, sendo AD aqui, essa relação AD, o raio refletido. Suponhamos que o espelho ele gire, no caso ele vai girar de um ângulo θ em torno de um eixo contido em espelho em seu plano e perpendicular ao plano da figura. Vamos lá, nesse caso, como eu já deixei aqui bem claro, eu já deixei as equações, então eu vou só comentar. Supondo que o raio incidente ainda atinja o espelho, seja B, no caso aqui nessa posição, seja B, o novo ponto de incidência, formando-se o novo raio de refletido de B para F, por causa de toda a sua... de estar todo quebrando aqui, né, por causa dessa movimentação. O ângulo delta, esse ângulo delta que está aqui, formado entre os prolongamentos de AD, esse prolongamento AD aqui em cima, e BF, B e F, é o desvio angular sofrido pelo raio refletido. Ou seja, perceba, deixa bem claro, em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos ele vai ser igual a 180 graus. Assim, o triângulo C, no caso CAB, perceba, o CAB, teremos a seguinte conclusão: θ mais 90 graus menos alfa, fecha parênteses, mais 2 vezes alfa mais beta igual a 180 graus, onde a gente sabe que θ é igual a 90 graus menos alfa menos beta. No triângulo GAB, delta mais 2 vezes o alfa mais 2 vezes o beta igual a 180 graus, onde delta é igual a 180 menos 2 vezes alfa menos 2 beta. De 1 e 2 tiramos delta igual a 2 vezes θ. Esse é muito importante. Na resolução dos exercícios, a gente vai depender do valor da rotação de θ. O raio incidente pode não mais atingir o espelho, tem todos esses critérios. Para isso, a gente vai ver o que acontece com a imagem de objeto P quando o espelho gira em um ângulo θ. Então, nessa situação, a gente tem aqui a posição, o P, e toda a sua formação aqui da imagem, o P', e depois quando tem a rotação de P2'. Quando o espelho sofre a rotação θ, ele vai para a posição B. E a nova imagem, o P', o objeto e a imagem são simétricos em relação ao espelho. Para isso, você tem CP igual a CP' igual a CP'. E aí a gente conclui que P igual a P' e P... concluímos que P', e P' estão sobre a mesma circunferência de centro G. Toda essa circunferência que está sendo formada aqui. Tá meio ruim o desenho, tem que ser claro, mas assim, é uma representação do que está sendo formado aqui. Assim, à medida que o espelho vai girando, a imagem de P move-se sobre a circunferência e os triângulos CFH e HGP, que está aqui representado, HGP, está aqui em cima, e depois a gente tem, no caso, é o CHP e HGP, eles são semelhantes e, portanto, eles são semelhantes aos ângulos de baixo e tem a mesma medida, no caso, que vai ser igual a θ. E para isso, esses ângulos, esse arco que está sendo formado, a gente tem uma seguinte conclusão, que vai ser que P', C chapéu e P duas linhas é igual a 2 vezes a P', P chapéu, P duas linhas, que vai ser representada alfa igual a 2θ. Assim, o deslocamento angular da imagem ele é o dobro do deslocamento angular do espelho. Como esses deslocamentos ocorrem ao mesmo intervalo de tempo, a velocidade angular da imagem ele vai ser o dobro da velocidade angular do espelho, que está representado aqui. No caso da imagem, a velocidade angular é igual a 2 vezes a velocidade angular do espelho. Pode ser que ficou um pouco difícil de concluir esse aqui, mas assim a representação é a semelhança de triângulos aqui e também a trajetória que está se fazendo por circunferência. Então, mas assim pessoal, se ficou
pouco difícil, para o vídeo, dá uma olhada na imagem e veja o que eu falei para vocês concluírem também o que está sendo dito. Então, pessoal, a aula se encerra por aqui. Era o último conteúdo, terminou um pouquinho pesado as informações, mas é isso, pessoal. Eu espero vocês na próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham alguma dúvida, deixe nos comentários, curta, comente, compartilhe e siga a gente nas redes sociais, que isso ajuda bastante a gente. Então, eu espero vocês na próxima aula e até lá!